Eu sou Evandro Machado Brito, sou universitário da Unimat e vou fazer um vídeo aqui da aptidão agrícola aqui do solo brasileiro. A avaliação da aptidão agrícola consiste em síntese na interpretação de qualidades do ecossistema por meio de estimativa das limitações das terras por uso agrícola e das possibilidades de correção ou redução dessas limitações de acordo com diferentes níveis de manejo. Os grupos de aptidão de 1 a 3 são terras indicadas para lavouras, grupo 4 são para terras indicadas pastagens plantadas, grupo 5 terras indicadas para silvicultura ou pastagens nativas e grupo 6 são indicadas para a preservação da flora e fauna. São classificados o sistema brasileiro de solos em classes. As classes são latossolos e argilosos. Argissolos ocupam aproximadamente 58% da área e são solos profundos, ácidos e de baixa fertilidade natural. As demais classes de solos brasileiros são cambissolos, genessolos, espodossolos, gleissolos, luvissolos, litossolos, organossolos, planossolos, plintossolos e vertissolos. O sistema do Brasil é classificado os solos no sistema da SIBCS, que é um sistema taxonômico de solos hierárquico, multicategórico e aberto com a finalidade de classificar todos os tipos de solos existentes no Brasil. Sua classe é composta por 6 níveis categóricos de classificações: ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. São também levados em consideração informações e dados relativos à área em que o solo se encontra. Nesse sentido, são considerados o clima, aspecto hídrico, chuva, passagem de rios, lençóis freáticos, material de origem do solo, época de formação, relevo e vegetação. Os solos têm 4 tipos de solo. Graças ao solo, as plantas retiram os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. O solo pode ser dividido em 4 tipos: arenosos, argilosos, humosos e calcário. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecê-lo mais sobre eles. Quanto à sua formação, podemos classificar os solos em 3 grupos principais: solos residuais, solos sedimentares e solos orgânicos. No Brasil, há o predomínio de 3 tipos de solo: latossolos, argilosos, argissolos e neossolos, que juntos abrangem cerca de 70% do território nacional, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, SIBS-CS. Os tipos de solos são agrupados em 3 categorias: quanto à capacidade de retenção de água: arenosos tipo 1, textura média tipo 2 e argilosos tipo 3, conforme a normativa NBR-2 de 9 de novembro de 2001. O solo tipo 2, solo de textura média com teor mínimo de 15% de argila e menor do que 35%, nos quais as diferenças entre o percentual de areia e o percentual de argila seja menor do que 50. São solos geralmente profundos, que apresentam textura argilosa, coloração avermelhada com pouca diferenciação de cores entre as camadas. Os demais são bem drenados, estruturados, moderadamente ácidos e de fertilidade natural, muito variável. Os tipos de solos são classificados de acordo com a variável de cor e textura, porosidade, quantidade e matéria orgânica. Seja um exemplo dos tipos de solo. Solo arenoso tem consistência granulosa, como areia, e permeável à água. Os solos são formados por diferentes horizontes de suas camadas. Podem ser do tipo arenoso, situoso, argiloso e orgânico. Identifica-se no Brasil a presença de 13 classes de solo, segundo a Embrapa. Os argilosos, os latossolos e os neossolos são os solos mais presentes no Brasil. Já o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos teve início na
no final da década de 70 com o esforço conjunto de diversas instituições. No final da década de 90 havia sido publicada a quarta aproximação em 1977 e a primeira edição do sistema SIBSS em 1999. As classes possuem maior ocorrência no Brasil são os latossolos argilosos, seguindo pelos neossolos, pintossolos, cambissolos e claysolos. Os solos são classificados. Dos solos mostrou-se muito útil, pois permite, entre outros aspectos, entender a relação entre os indivíduos, relembrar propriedades de objetos classificados, predizer o comportamento dos indivíduos, identificar o melhor uso do solo em um determinado lugar para ser um determinado uso. O Paraná é um dos estados que mais tem um solo fértil do Brasil. Esse potencial ele deve produzir 18 milhões de toneladas nesta safra, que tem na terra uma aliada para boas colheitas. Ao contrário da exuberância da floresta, o solo da Amazônia é considerado pobre em nutrientes. Em contraponto à beleza da floresta amazônica, seu solo não possui grande riqueza em nutrientes. Predominam no Brasil os latossolos, argissolos e neossolos, que conjunto se distribuem em aproximadamente 70% do território nacional. No Brasil, os principais problemas encontrados são as erosões, perda de carbono orgânico e desequilíbrio de nutrientes. Explica que os solos brasileiros também sofrem com salinalização, poluição, acidificação. A agricultura familiar retira mais nutrientes do solo do que repõe. De acordo com a textura, os solos podem ser classificados em arenosos, citosos e argilosos. Existem ainda os solos orgânicos, formados essencialmente por matérias orgânicas. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solo identificou 13 tipos de solos no Brasil. Os mais comuns são os latossolos e os argilosos. O latossolo roxo, também conhecido por terra roxa, é um tipo de solo avermelhado muito fértil, caracterizado por ser o resultado de milhões de anos de decomposição das rochas basálticas. Atualmente existem 3 formas principais de manejar o solo agrícola: o manejo convencional ou químico, o orgânico por substituição de insumos e agroecológicos. No sistema de manejo convencional, o solo é considerado somente para suporte físico para plantas. Além da adubação verde, outras técnicas de manejo e de conservação do solo recomendadas pela Embrapa para a região semiárida são adubação, colagem, cobertura do solo, rotação de culturas, cultivo em curvas de níveis, plantio direto e terraceamento. O manejo do solo é conjunto de todas as práticas aplicadas a um solo visando a produção agrícola. Inclui operação de cultivo, práticas culturais, práticas de correção e fertilização, entre outras. A prática de terraceamento deve ser utilizada conjuntamente com outras práticas de conversão do solo, como a cobertura do solo com palhada, uso de insumos adequados para repor nutrientes do solo e com boas práticas de manejo, como rotação de culturas e plantas de cobertura. Segundo a agrônomo, o sistema mais utilizado no Brasil são o sistema de plantio direto, sistema de semeaduras direta e integração lavoura-pecuária. O profissional complementa que os 3 sistemas possuem algumas diferenças entre si, no entanto, todos podem deixar o solo mais produtivos. O solo ideal tem que ter pH de 6 a 7, pois nessa faixa os nutrientes se encontram mais disponíveis. A relação direta com a fertilidade e o equilíbrio químico de trocas que acontecem e disponibilizam um complexo aos nutrientes do solo. O que torna o solo fértil é a realização da colagem. Essa técnica ajuda a corrigir a acidez da terra da última produção agrícola, além de fornecer cálcio e magnésio para o crescimento saudável das plantas. A colagem é um processo de preparação do solo fértil para a aplicação de calcário. Os levantamentos mostram que o cerrado é tão rico nesse organismo quanto a floresta de outros biomas brasileiros, com temperaturas mais amenas e maiores índices de pluviométricos. As caixas de aptidão se referem ao grau de intensidade com as limitam ou afetam o uso da terra.
terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando seu nível de manejo considerado. A aptidão está presente naquelas coisas natural, você sabe fazer e faz um pouco ou nenhuma dificuldade, mas se antes nunca ter praticado, vem de fatores hereditários, emocionais e da própria personalidade, somando os ambientes que vive, é claro. O maior desafio para se manter a identidade cultural dos grupos sociais é a globalização, que determina padrões culturais baseados na cultura estudantinense que tem se tornado hegemonicamente no mundo. As vestimentas e o hábito de costume são elementos da identidade cultural. O Brasil, por ter uma grande dimensão territorial, uma população numerosa e miscigenada com grandes quantidades de descendentes europeus e africanos, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. É isso aí, vou finalizar o vídeo aqui da parte da aptidão agrícola do solo brasileiro.